Nós trouxemos aqui para a reflexão a respeito da confiança. Nós vamos falar um pouquinho da confiança, né? E quero até agradecer a direção da casa pela confiança que tiveram em me convidar. E trouxe também várias historinhas para a gente ilustrar exatamente esse tema. Então hoje nós vamos contar bastante historinhas, sair daqui bem light, e se Deus quiser, né? Com bastante ensinamento. Porque quando a gente faz uma palestra, escolhe um título, certamente passa por uma peneirada, e isso aí vem de encontro a mim. Eu acho que também muitas pessoas, quanto a confiança que às vezes nos falta. Às vezes a gente tem um convite para alguma coisa, como uma palestra dessa aí, que exige da gente muita responsabilidade até naquilo que a gente vai falar. Então precisa que a gente tenha um pouquinho de confiança. Esse é verdadeiro que chega minutos antes, a tremedeira vem, a friagem na mão vem, mas a gente tem que confiar que os irmãos espirituais estão do nosso lado, nos amparando, e dar um pouco de crédito também naquilo que a gente se propôs, né? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala a respeito da confiança, e ela é abordada em diversos contextos, especialmente em relação com os espíritos, né? Principalmente nós da doutrina, essa confiança que ora a gente tem dos espíritos, e com a própria capacidade humana. Aí já vem de encontro a nós, encarnados. A confiança nos bons espíritos é fundamental para a prática da prece, para que busquemos a evolução espiritual. A confiança nas próprias forças, por outro lado, é essencial para a superação das dificuldades nas relações e das metas, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro do Evangelho, a gente vai falar um pouco a respeito de confiança, que vem de encontro com o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29, que vem falando a respeito de Tomé, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. E outros discípulos contaram depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nos ferimentos dos pregos, se eu não puser a mão ao lado onde foi ferido pela lança, eu não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos na casa, e dessa vez Tomé se encontrava. Estando a porta fechada, Jesus entrou e se pôs no meio deles, e disse: a paz seja convosco. Depois disse a Tomé: ponha o seu dedo aqui, nesse ferimento dos pregos. Encoste aqui sua mão ao meu lado, que foi ferido pela lança. Estende-se e chegue até mim. Então, Tomé, naquele momento, levantou-se, encostou nas chagas de Jesus, e não seja incrédulo, mas fiel, Jesus disse a ele. E Tomé respondeu: meu Senhor, meu Deus. Jesus disse: acreditastes porque me vistes. Bem-aventurado aqueles que creem em mim sem ter me visto. E até hoje, né, serve para nós, pois a gente falou de Jesus, nunca nos deparamos, né, com a pessoa dele, porque em outras encarnações estivemos, e pela bondade de Deus, né, faz com que os esquecimentos das nossas faltas, de repente, não se faz necessário para a nossa evolução espiritual nesse momento. Certamente estava lá, vimos, presenciamos todo o acontecimento com Jesus, mas hoje a gente fala: nunca vi Jesus pessoalmente. Mas pelas histórias, pelo que passou, a gente sabe muito bem que ele ainda está entre nós. E ele mesmo disse a Tomé: você só acreditou porque me viu, né? Bem-aventurado aqueles que acreditam sem ter me visto. E durante a última ceia, Jesus estava tentando explicar aos discípulos que ele tinha de morrer e voltar para o Pai, para preparar o caminho. Ele disse que eles sabiam o caminho e que iria tomar, que eles, os discípulos, sabiam o caminho que eles iriam tomar. E eles não entenderam.
Então Tomé perguntou: como poderia saber o caminho? Nem sabia para onde ia. E Jesus então respondeu que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então esse é o nosso caminho, não só dos discípulos, mas de todos nós na terra. Quando nos falta onde seguir, o que fazer, vamos procurar esse caminho que é Jesus. Ele sabe nos guiar da melhor forma para que a gente passe por todas as provações dessa vida. E o que nós podemos aprender, então? Tomé tinha suas faltas, apesar disso, Jesus escolheu para ser apóstolos. E quanto ao nosso caso, nós teremos que ser também apóstolos de Jesus, estar lá aqui perto dele, junto? Chegar e falar: olha, Jesus está ali, ó, está no outro centro, está numa outra igreja, aí a gente sai correndo? Ou a gente sabe que ele está junto da gente? Pois a mensagem que ele deixou também: eis que estarei convosco todos os dias, em todos os momentos nossos, de alegria, sim, também naqueles momentos difíceis, está ali Jesus, passando com a gente e nos apoiando. Cabe nós fazer como ele disse, acreditar, mesmo sem vê-lo, mas saber que a presença dele está do nosso lado. E Tomé era incrédulo. Quantas vezes a gente desiste também, né? De alguma coisa. Quantas vezes a gente pensa que não é capaz, que não tem Deus me ajuda. A situação está tão difícil. Quem é esse Deus que deixa eu passar por isso? E quando a gente tem uma certa maturidade, a gente sabia que a gente estaria muito pior se esse Deus, nosso Criador, não estivesse do nosso lado. E esse Jesus, que ora foi mandado para nos dar essa esperança, não tivesse ali nos apoiando nos momentos mais difíceis. E tem um pequeno conto, como eu disse, trouxe bastante historinhas para ilustrar, e fala de um elefante acorrentado num circo. Hoje, infelizmente, né, é proibido os animais nos circos, mas eles não tinham uma prática de ter alguns números de animais. E uma criança entre 12 e 13 anos passou e viu lá um elefante acorrentado e perguntava um para outro, um pai, um tio, por que esse elefante está acorrentado? Nunca ele encontrava uma resposta certa. E às vezes, para falar, eles davam aquela resposta óbvia: ele é treinado para ficar ali paradinho. E ele ficava encucado com aquilo. Como que um elefante grande daquele treinado para ficar? Então ele não precisava estar acorrentado. Então ele não se convencia desses argumentos. Até que um dia ele encontrou algumas pessoas que também tinham a mesma dúvida. Mas esse elefante, como é que fica? Alguém teve a brilhante ideia de falar: olha, esse elefante está ali porque desde pequeno ele foi acorrentado. Aí nesse momento passou na cabeça dele, imaginando aquele elefante pequeno, acorrentado, e via quantas vezes aquele pequeno elefante fez um esforço danado para sair da corrente, e tentava, e puxava, e se machucava, e não conseguia sair daquela corrente. E aí então ele imaginava, talvez o elefante falava: amanhã vou tentar novamente. E tentava e não conseguia. Até que um dia, e ainda fala aqui, um terrível dia para a sua história, o animal aceitou a sua impotência e resignou. Esse é meu destino, ficar preso. Este enorme e poderoso elefante que vemos hoje no circo não escapa porque ele acha que não pode. Ele tem um registro na memória de seu desamparo, daquele desamparo que sentiu pouco a pouco depois de ter nascido. E a pior parte é que ele jamais questionou a situação da forma novamente. Sempre achava incapaz. Nunca tentou testar novamente as suas forças. E às vezes não acontece isso com a gente? Quando a gente passa por uma dificuldade, e aí o que a gente tem é que minha vida é essa. Meu destino é sofrimento. Meu destino é passar por isso. E às vezes até arruma quem é culpado desse destino, né? Deus quer isso para mim. Minha vida é passar por isso. A gente esquece das nossas forças. A gente esquece que alguma coisa dentro de nós está ali, de repente falando: tira esse pensamento, muda a tua vida, busca. Dentro do Evangelho já fala: buscai e achareis, batei e abri-vos-á. Mas nessa hora, quem que vai lembrar do Evangelho? Eu estou aqui martirizando o meu sofrimento.
estou aqui passando por penúrias, vou lembrar de evangelho. Mas se a gente pensar um pouquinho e falar, é hora de eu mudar essa vibração. Vou começar a buscar. Vou procurar uma religião, qualquer uma que seja. Vou mudar as minhas vibrações de pensamento. Vou encontrar pessoas que falam coisas boas. Porque é tão difícil quando às vezes você vem contar uma situação, o outro fala, tá tudo perdido mesmo. É desse jeito mesmo. Eu estou desanimado da vida. E quantas vezes nós estamos acorrentados no nosso passado, tal qual o elefante. Coisas que eu fiz que eu me arrependo. Coisas que eu deveria ter feito e não fiz. E eu fico me martirizando até hoje. Por que eu falei aquela pessoa? Ou por que eu não disse aquilo naquele dia lá para ele e pronto, estava resolvido? E eu levo uma vida inteira me martirizando, acorrentado naquilo que não vai resolver hoje. Quantas vezes eu pensava em voltar num passado que agora já não tem como retornar. Por quê? Porque eu feri alguém, hoje eu posso ir lá pedir desculpa, olha, ontem foi mal. E quando eu me deparo de uma situação dessa com alguém que já está do outro plano, desencarnado, estou arrependido daquilo que eu fiz com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com aquele meu amigo, fui infiel a ele, estou acorrentado naquilo e hoje não tem nem jeito de falar com ele, porque já morreu, né? Nós falamos desencarnou, porque o corpo morre, o espírito não. E nós, espíritas, sabemos muito bem que o espírito está lá do outro lado, receptivo, inclusive para pedir, para ouvir as nossas desculpas, de saber que eu fui infeliz naquela palavra, naquele ato, que ele me perdoe, e eu não vivo mais como aquele elefantinho, acorrentado, preso num passado que ora só vai me trazer frustrações. E eu acredito que eu não tenho aquela força. Eu acredito que eu sou ainda aquele fraco que ainda consigo só fazer ofensas e não mudar a minha vida, e não mudar o meu jeito. Sendo que a todo dia temos a oportunidade de fazer mudanças. As nossas decisões, hoje mesmo, poderíamos pensar, vai dar para ir no centro? Não, está um pouquinho frio, então vou ficar em casa quietinho, assistir uma televisão. Mas decidimos vir, vamos lá ouvir uma palestra, receber umas energias daquela casa espírita. Tudo isso faz com que essa força que ora nós precisamos, flui dentro da gente. Faz com que a gente saia renovado, fortalecido nesse propósito de mudança. E faz com que a gente jamais deixe de tentar novamente fazer o certo que a gente acha agora. Os aprendizados que tivemos com os erros, fazer diferente. Acreditamos em Jesus, nos Espíritos. A fé e a confiança, já que estamos falando da confiança, a fé e a confiança são duas virtudes que se igualam. Kardec no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ensina que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer aquele que não confia. Então essa fé, essa confiança que nós temos de fazer as nossas mudanças, vai depender de nós. Aquele que não confia na gente, não tem jeito. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é esse o propósito de Deus para nós. Nós estamos aqui para fazer coisas diferentes a cada dia. Então não tem essa, eu nasci assim, é meu destino. A gente pode mudar a qualquer momento. Qualquer coisa que chegue na nossa vida, a gente pode ter uma reação diferente daquela que ora a gente pensa. Quando os homens conseguirem conquistar a confiança em si e nos outros, a vida na Terra tornará bem mais singela e fácil de ser vivida. Estamos caminhando para isso, né? Estamos chegando já num mundo de regeneração. Então, quando a gente começar a confiar nos outros e nós mesmos, certamente as coisas vão ser mais fáceis para nós. Mas hoje está fácil fazer isso. Você confiar em uma pessoa. Sair à noite na rua, tranquilo. Eu vou sair aí, ficar até meia-noite, 1h. Nosso medo de ser abordado por alguém. Aquela confiança que hora a gente tinha, né? Fica lá, embutida. Acreditar que a gente não é capaz de superar as nossas dificuldades. Quantos irmãos nossos têm o terrível erro do suicídio? Corta aquele ciclo que amanhã ou depois ele vai ver que tudo poderia ser diferente se ele desse mais um. Se ele pensasse que tinha outra alternativa que até então não encontra. A gente não pode acusar, que a gente sabe das limitações de alguns, mas e essa busca que a gente tem que fazer sempre?
Eu não posso com tal situação. Não sei viver sem esse relacionamento. Minha vida é difícil sem essa pessoa. Agora eu estou passando por situações difíceis financeiramente, do meu trabalho. Como agora eu vou viver? E quando a gente vê, se esperarmos e buscarmos, já passamos daquela situação. E quando se nos deparamos com outras pessoas com a mesma situação, somos nós lá testemunhos. Olha, eu já passei por isso. Fica firme. Você consegue. É só uma fase. Porque tudo na nossa vida é fase. Tudo. As alegrias, as tristezas, nossos relacionamentos, aqueles que fazem parte da nossa vida, de repente já não estão no nosso convívio. Quanto sofrimento, quanta falta nos faz, aquele vazio que ninguém vai preencher. Mas a gente sabendo que essa pessoa, né, que nos fez tanto bem, ainda continua do outro lado, orando por nós, dando aquela força que a gente precisa, até o reencontro. Essa confiança nos faz diferente. Essa confiança de uma existência após essa, faz com que todos esses nossos medos de perda se tornem um até logo, até um dia. Que hora ninguém sabe. Talvez esse sofrimento está prestes a acabar. Ou então, suporta, porque a sua missão ainda tem um outro propósito para que você cresça espiritualmente. É só uma fase. Logo você passa. E a gente pensa que todos os ensinamentos que Deus, ora, deu para a gente, só escrito. E se a gente começar a vivenciar um pouquinho do Evangelho, que nos faz transformar, a gente vai saber que tudo aquilo que está no Evangelho, hoje serviu para mim. E amanhã vai servir de novo. E aquela palestra que eu já ouvi há 10 anos atrás, hoje eu estou vivenciando. Aqueles acontecimentos que ora aconteceu com outra pessoa, hoje eu estou vivenciando e eu estou vendo ele saiu muito bem. Superou, por que eu não posso superar? E dentro do Evangelho vem falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. É essa crença na vida futura. É essa crença de que aqui não acaba. É essa crença que fala que nós só estamos passando por um estágio de aprendizado. Logo vamos avançar. Logo vamos superar. Igual aquela criança que entra na escola e no primeiro dia fica triste porque está longe da mãe, está longe do pai, quer ir embora, quer não sei o quê. Alguns dias depois já entrosa com os amiguinhos, já gosta tanto que já não vê a hora de ir embora para a escola. E é essa escola que nós estamos vivenciando a cada dia. E que nós temos que encarar que nós já passamos daquela fase de não querer ir, e sim vivenciar a cada dia, cada ensinamento que chega até nós. Só que tem hora que a gente se sente desvalorizado, lá para baixo. A gente encontra pessoas que tiram a nossa motivação, faz com que a gente sente um nada, né? Faz com que a gente fique assim, puxa vida, olha, você não serve mais para minha empresa. O maior carinho, né? Tem pessoas mais gabaritadas. Olha, esse nosso relacionamento, você não serve. Você não é aquela pessoa que eu imaginava. E tudo isso a gente escuta. Mas talvez, se eu sair de lá com outro pensamento, talvez eu não sirva para ela, mas sirvo para outra. Ou então, vou mudar meus conceitos. Alguma coisa eu preciso mudar também. Então, a gente não pode focar naquilo que nos joga lá embaixo, no fundo do poço. Que hoje nós vemos tantas pessoas passando por dificuldades da tal depressão por conta de encontrar alguém que empurre. E principalmente ele mesmo procura o buraco, para ficar lá no fundo. Realmente tem razão, não me sirvo. Realmente eu estou passando por uma dificuldade e não sei como lidar. Tinha um jovem que estava passando por uma dificuldade nesse tempo. Esse jovem estava se sentindo lá no fundo do poço. Ele então chegou até um professor dele de confiança, chegou na casa do professor e falou: professor, eu venho aqui porque me sinto tão pouca coisa, que não tenho força para fazer nada. Dizem que não sirvo para nada, que não faço nada bem, que sou um lento, que sou um idiota, que sou lerdo. Como posso melhorar? O que fazer para me valorizar mais? O professor olhou para aquele rapaz, aquele jovem, e falou: olha, eu estou com tantos problemas meus aqui também, quem sabe uma outra hora você vindo aqui, eu posso te ajudar. Mais uma vez, aquele rapaz
teve aquele sentimento de desprezo. E já ia saindo quando o professor falou: olha, quem sabe você me ajuda no meu problema? Quem sabe eu posso te ajudar também no seu. Aí ele falou assim: claro, professor, então o que eu posso te ajudar? Nesse momento, o professor tirou um anel do dedo, entregou para aquele menino, rapaz, e falou: olha, monte no cavalo, vai até o mercado. Chegando lá, você oferece esse anel e vende ele para mim por 1 moeda de ouro, mas não venda por menos que 1 moeda de ouro. E aquele rapaz subiu no cavalo, correu lá no mercado e começou a oferecer aquele anel. Uns olhavam, nem dava bola, o outro olhava e perguntava: quanto que você quer? Quando ele falava que era 1 moeda de ouro, ele falou: sai fora, não vale isso não. Até que encontrou um senhor que ofereceu para ele 1 moeda de prata e 1 xícara de bronze. Mas ele, obediente àquilo que o professor havia dito, não venda por menos de 1 moeda de ouro. E ele voltou para conversar com o professor. Naquele momento, daria tudo na vida para ter 1 moeda de ouro e satisfazer aquele desejo do professor. E voltou e falou para o professor: olha, ninguém quis. O máximo que eu consegui foi 1 moeda de prata, juntamente com 1 xícara de bronze. Eu acho, professor, que a gente não pode enganar ninguém a respeito do valor desse anel. Aí nessa hora, o professor falou: nossa, muito importante isso que você disse, meu rapaz. Tem uma ideia. Agora você vai pegar esse anel e vai lá no joalheiro e pergunta para ele quanto que ele pagaria nesse anel. Mas eu vou te falar, vou fazer um outro pedido. Seja o preço que for que ele queira pagar desse anel, não venda. Traga ele de volta para mim. E o menino subiu naquele cavalo e correu novamente até o joalheiro. E contou para ele: olha, o meu professor está com uma dificuldade e está precisando vender esse anel, só que ele não sabe o valor desse anel. Ele está com urgência de vendê-lo. E pediu que o senhor avaliasse. Então, aquele joalheiro examinou, pôs na lupa, tudo mais, e falou para o rapaz: diga ao seu professor que se ele quiser vender agora, não posso dar mais que 58 moedas de ouro. Aí o rapazinho falou assim: mas como assim? Não dava 1 moeda de ouro? Agora, se ele esperar algum tempo, eu pago o valor que ele vale, que é 70 moedas de ouro. Nossa, o rapazinho ficou doido naquele momento, subiu no cavalo e voltou lá e contou para o professor: professor, olha aqui, você queria 1 moeda de ouro, ele ofereceu 58, e se o senhor esperar mais um pouquinho, ele dá 70 moedas de ouro, que é o que vale realmente esse anel. Aí o professor disse: tá vendo como que é as coisas? Você também, meu rapaz, é como esse anel. Você também é uma joia valiosa e única, e que só pode ser avaliada por... Pensava que qualquer um podia descobrir o seu verdadeiro valor? E dizendo isso, voltou com o anel no dedo e falou para o rapaz: todos nós somos uma joia, valiosa e únicos, andando pelos mercados da vida e pretendendo que pessoas inexperientes nos avaliem, que são exatamente aqueles que, ao invés de nos estender a mão, nos empurram para o fundo do poço. E isso faz com que a nossa vida se torne mais difícil, cada vez mais complicada. E se a gente souber o nosso valor, embora todo aquele relacionamento não tenha dado certo, embora tudo aquilo que eu fiz não tenha dado certo, ainda assim há tempo de eu fazer a diferença. Quantas vezes a gente chega e pede: você vem pedir conselho? Você é capaz disso? Depois de tudo que você fez? Vai pedir uma desculpa? Olha, não tem desculpa. Aquilo que você me fez, mas se o seu coração está aberto para aquilo, sente-se livre. Não fica acorrentado naquilo que passou. Veja o teu valor, que hoje você tem capacidade de ir lá pedir perdão. Outros tempos, não. Dane-se. Fiz um mal e pronto, o problema é dele. Se tiver com raiva de mim, que se dane. Eu segui minha vida. Mas a partir do momento que eu reconheço, eu sei o quanto que eu já estou me valorizando como pessoa. O quanto que eu já cresci espiritualmente, para ter hoje a capacidade de reconhecer o meu erro, para ter a capacidade de ir lá e fazer diferente. Porque muitas coisas que acontecem na vida da gente, a gente pensa que é capaz. De repente a nossa vida nos mostra uma outra situação que você fala: não, não é bem assim. Lembrando um outro
conto, isso foi um fato há muito tempo. Lá em São Paulo, duas amigas falando, olha, lá na Praça da Sé tá complicado. Tem uns trombadinhas lá que vem com as faquinhas na gente, hoje é revólver, né? Mas vem com as faquinhas e pede a nossa bolsa, você tem que entregar. A outra falou assim, eu entregar minha bolsa? De jeito nenhum. E que vem que eu dou uns tapas nele e esse moleque vai ver comigo. E não é que aconteceu com as duas. Passando lá nas ruas, veio aquele moleque e pediu, me passa as bolsas. Aquela que falou que ia dar um tapa, ficou igual o palestrante. Tremendo, sem nenhuma ação, parada. E a outra agarrou o moleque, puxou ele e tomou a bolsa. Aquela que falou que não ia reagir. Porque precisa, às vezes, as coisas acontecer com a gente para a gente saber o que está guardado dentro da gente. Até então eu falo, eu faço isso, faço aquilo, eu sou assim. Mas quando me acontece algum tipo de situação, a minha reação é diferente de tudo aquilo que eu imaginava ser. Isso que você está passando é muito difícil. Se acontecesse comigo, eu não ia aguentar. Se acontecesse comigo, eu ia ficar louco. Eu ia sumir desse mundo. E de repente eu estou naquela situação, quando eu vi, eu estou contornando. Quando eu vi, eu estou buscando. Quando eu vi, eu ouvi alguém falar, olha, tem uma casa espírita, que toda quarta-feira tem palestras. Tem uns passes onde irmãos chegam ali e te passam energias para te fortalecer naquelas situações difíceis. Eu falei, então eu vou lá. E aqui eu encontro aquilo que ora estava me faltando. Essa força. Alguém para me ouvir? Porque lá em casa eu não posso falar algumas coisas, porque logo já tem uma retaliação, logo já me censuram, logo já me criticam. E agora lá naquele centro tem alguém para me ouvir. Lembrando, né? Chegando aqui toda quarta-feira, a partir das 19 horas, sempre tem alguém para te ouvir, te dar uma palavra amiga, dar essa força que a hora está precisando. Falar do espiritismo, repetindo que tudo isso é fase, que são momentos passageiros, e que nós precisamos mesmo buscar essa força. Eu até ia trazer aqui uma nota, um papel com uma nota de 100 para ilustrar uma situação, porque hoje a gente pega R$100 e vai lá no supermercado e enche o carrinho, né? De miojo. A gente pega R$100 e vai lá e compra umas coisinhas. Mas aí o que acontece? Se alguém vai te dar uma nota que já foi muito usada, macetada, enfiada dentro do bolso, e você tira ela toda amarrotada na hora de pagar a sua conta lá no supermercado, mesmo amassada, quanto que ela vale? R$100. Mesmo amassada. Se alguém deixou cair, sujou, rasgou um pouquinho, na hora de você pagar lá no supermercado, vale os mesmos R$100. É esse amassado que a vida faz com a gente. Esses pisões, esses ranhuras, que não tiram o nosso valor. A partir do momento que a gente tem o nosso propósito de dar aquele devido valor que nós somos. Somos filhos de Deus, somos criaturas divinas, que ora estamos aqui passando por algum tipo de dificuldade, que a gente fala um mais, outros menos, mas já vivenciamos várias existências e nós temos esse valor que ninguém tira de nós. Nós somos aquilo, nós fazemos aquilo com que dentro da nossa conveniência nós somos. Eu sei, eu sou capaz, eu vou fazer. E quando eu achar que, ora, não sou capaz nem de mudar, porque os meus pensamentos estão voltados só para coisas ruins, aí eu busco essa mudança. E eu vou ver que eu sou capaz. Eu vou ver que esse valor que ora está dentro de mim, vai me voltar isso que está ali, que é a confiança. Porque horas, quando eu estava numa boa, eu me sentia de uma outra forma. Mas a vida deu uma guinada, e minha vida passou por tantas turbulências, que hoje eu acho que eu não sou capaz de ser aquilo que eu era antes. Chico Xavier deixou uma mensagem, e ela vem bem clara. Sempre a gente pega o finalzinho dela, mas ela vem falando assim: não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tuas metas, busca o bem e viverás melhor. E embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E essa história e esse trecho serve cada dia da nossa vida, como que eu atuo no meu trabalho, como que eu atuo na minha família, como que eu lido, como que eu posso fazer diferente. Esse novo fim está começando a cada dia, para mim melhorar o ambiente da minha casa, para mim fazer diferença
E quando a gente fala de ambiente da casa, eu vou começar desde uma coisinha que faz tempo que eu vejo em algumas situações. Porque lá em casa eu ponho só aquelas músicas barulhentas, aquelas músicas que ficam lá atormentando, às vezes fala de violência, de briga, que eu sou aquele funk, não desmerecendo os gostos. Mas se a gente que é espírita sabe que a gente somos energia, quem que eu estou atraindo para minha casa com aquelas músicas? Cadê o meu respeito com o vizinho que de repente não gosta dessa música? E tô lá eu, que eu tenho um som muito legal, né? Meu sonzão é bonitão, e vou procurar na internet outras músicas desse tipo. E eu não procuro fazer essa mudança, porque hoje começou para mim fazer um novo fim. Por isso que lá em casa estava aquela encrenca. Na hora de conversar com o outro era gritando. As crianças tinham que ser gritando, dando uns tapas de vez em quando. Mas era a energia que eu estava jogando para aquela casa. Estava me faltando um empurrãozinho para falar, vou fazer diferente. Vou confiar que eu posso gostar de mais coisas e fazer esse ambiente do meu lar, o ambiente do meu trabalho mudar. Não vou ficar reclamando do chefe. Não vou ficar falando mal do serviço. Está tudo muito bom. Quantos não tem? Né? Às vezes a gente reclama de tantas coisinhas aí que está lá para a gente de presente e fala assim, nossa, eu estou reclamando de algo que outras pessoas daria tudo para ter. Inclusive a minha vida. Quantos estão passando por algum tipo de dificuldade aí que não sabe bem o meado para puxar ali um fiozinho? E eu estou ali reclamando de tantas coisas que chegam para mim, porque agora eu tenho que levantar cedo nesse frio para ir trabalhar. Agora eu vou ter que cuidar disso, cuidar do meu pai velhinho, da minha mãe velhinha. Só eu. Quantos queriam estar o pai e a mãe ali do lado, né? Por mim? Gostaria tanto. Vou cuidar do meu pai, da minha mãe, daquele que precisa de mim. Mas a gente não dá esse crédito para nós. E fica fazendo com que a nossa vida sempre vai ser aquele negócio faltando alguma coisa para que eu seja feliz. E para encerrar, eu trouxe uma última historinha. Ela é bem interessante, que fala muito da nossa confiança. E essa confiança abrange tudo na nossa vida. Né? Ela não é só por uma situação financeira, por um desentendimento familiar, qualquer coisa. É a confiança. A confiança de que qualquer um de nós possa entender que cada um pode fazer diferente. E é uma lição do mendigo. O mendigo sentava na calçada, sempre no lugar onde passavam muitas pessoas. E ao lado dele, ele colocava uma placa com alguns dizeres. Veja como sou feliz, sou um homem próspero. Sei que sou bonito, sou muito importante, tenho uma bela residência, vivo confortavelmente. Sou um sucesso, sou saudável e bem-humorado. Algumas pessoas passavam, olhavam, intrigadas com aquela placa. Poxa, esse cara, nessa situação, pôs essa placa desse jeito? Outros falavam, esse cara é doido. Piorou mesmo. Aí ele olhava no final do dia, antes de dormir, e ele conferia lá o seu dinheirinho que alguns deixavam lá para ele. E ele estava notando que estava aumentando depois que ele pôs aquela placa, antes dele não pôr a placa. Então ele pegou e falou assim, vou continuar com aquela placa porque está me dando sorte, está melhorando, estou ganhando mais esmolas. A história é até legal, né? Fala assim, numa bela manhã, um importante e arrojado executivo, que já observava há algum tempo, aproximou-se dele e viu que aquilo era muito criativo e falou para ele, gostaria que você trabalhasse na minha empresa, porque você é um cara muito criativo e você pode muito bem colaborar com a minha empresa em muitos aspectos lá dentro. E após um caprichado banho, roupas novas, foi levado para a empresa. Dali em diante, a sua vida foi uma sequência de sucessos. Pouco a pouco, ele se tornou um sócio majoritário da empresa. Olha que interessante. E numa entrevista coletiva com a imprensa, ele esclareceu como conseguiu sair daquela situação de mendigo para tão alta posição dentro da sociedade e dentro da empresa. E ele falou, olha, houve uma época que eu costumava sentar naquele mesmo lugar da calçada e colocava uma placa que dizia, eu sou um nada no mundo, ninguém me ajuda, não tenho onde morar, sou um fracassado, maltratado pela vida, não consigo um mísero emprego, eu sou mal comigo mesmo e mal consigo sobreviver. Era essa placa que ele punha lá. E as coisas iam de mal a pior, até que, vamos falar uma bela, né? De novo, uma bela noite, eu encontrei um livro e nele estava escrito,
tudo que você fala a seu respeito vai ser reforçado. Por pior que esteja a sua vida, diga tudo vai bem. Por mais que você não goste da sua aparência, afirma que é bonito. Por mais pobre que você seja, diga a si mesmo e aos outros que você é próspero. Então aquilo me tocou profundamente. E como não tinha nada a perder, pus aquela placa e cheguei onde estou. E tive que entender o poder das palavras. O que pensamos a nosso respeito, isso acabará manifestando em nossa vida com realidade. Ele materializa a nossa vida, todas as nossas crenças positivas e negativas. Aquilo que eu falei. A partir do momento que a gente tem confiança de fazer mudanças, a gente consegue. E vamos pensar só no bem. Mas uma repórter, ironicamente, o questionou. O senhor está querendo dizer que algumas palavras escritas numa simples placa modificaram a tua vida? O homem respondeu: claro que não. Primeiro, eu tive que acreditar nelas. Que nós possamos sair acreditando e confiando também nesse propósito que Deus deu para nós, de sermos diferentes e que o melhor vai nos acontecer. Muita paz, muita luz.